Hey pessoal! Como é que vocês estão? Galera linda do meu coração, vamos chegando, vamos sentando que a gente vai começar mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos começar já falando com o Pai. Fechem seus olhos e vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse dia, nos ajude a entender a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. O que será que o Senhor quer nos dizer através da aula de hoje? Você já tinha pensado nisso antes? Se a Bíblia é a palavra de Deus, então toda vez que nós lemos e estudamos a Bíblia, significa que Deus está falando conosco. Abra os seus olhos para ver a aula de hoje. Abra seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a te dizer. Abra o seu coração para ouvir o que o Senhor tem a dizer, deixar a palavra entrar no seu coração como um terreno fértil, que nem lá na parábola do semeador. Um coração que recebe a palavra de Deus, aprende e começa a dar fruto, ou seja, ele recebe a palavra de Deus, começa a obedecer, a amar a Deus sobre todas as coisas e também servindo ao próximo e amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Bem, agora bem atentos, peguem a Bíblia e vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A parábola de Jesus que estudaremos hoje está lá em Lucas 18, de 9 a 14. Essa parábola fala sobre o comportamento de dois homens, o fariseu e o publicano. Os fariseus eram homens devotos que seguiam a lei do Senhor. Seguiam a lei do Senhor. Os publicanos eram homens que coletavam impostos. Os publicanos não tinham, assim, um relacionamento muito legal com os fariseus, não. Sabe, eles tinham fama de serem corruptos, de roubarem mais dinheiro do que realmente era o justo na hora de pegar o imposto da galera. Os publicanos eram considerados falsos, pecadores, e os fariseus eram considerados os caras que seguiam a lei de Deus. Mas será que os fariseus realmente seguiam a lei de coração? Será que eles sabiam de verdade o que Deus quer de nós? Será que todos os publicanos realmente eram maus? Todos eles? Será? Vamos chamar a história então? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história diferente que você irá gostar. Hey, 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 tralalá. Hey, 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 tralalá. Hey, 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 tralalá. Oh Deus, graças te dou porque não sou como esses homens, roubadores, pecadores, injustos, profanos, nem como este publicano aqui. Oh, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Oh Deus, se propício a mim, pecador, tenha pena de mim, seja misericordioso comigo, Senhor. Jesus explicou que este último, o publicano, voltou para casa justificado, ou seja, perdoado. E o fariseu? Alguns confiam em si mesmos, se acham bons demais, que não erram, que não têm pecado, se consideram justos, sem pecados. Mas aí Jesus conta essa parábola para explicar que não existe nem um justo sequer além dele mesmo. Ele foi o único homem que não cometeu pecado nenhum. Por isso, ele é o Filho de Deus, Deus Filho. Todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Não adianta seguir todos os mandamentos. Não roubarás, não matarás. Não adianta você dar o dízimo de tudo que você ganha se você se acha melhor do que os outros, não reconhece e não se arrepende dos seus pecados. Tudo isso
obedecer às leis de Deus, dar o dízimo, se reconhecer como pecador, se arrepender e pedir perdão pelos pecados, além de entender e crer que precisamos de Jesus para ter os nossos pecados perdoados, precisa andar junto. Um pacote completo para um coração disposto a obedecer de verdade. O problema maior do fariseu é que ele acreditava que estava diante de Deus por causa das suas próprias obras, por causa de tudo que ele mesmo fazia, porque ele era o bom, e não porque o Senhor é misericordioso conosco. Não havia no fariseu nenhum sinal de arrependimento dos seus pecados. Ele se achava. Enquanto o publicano, ele nem sequer levantava os olhos para falar com Deus, humilde diante do Senhor. Ser propício a mim, ou seja, tenha misericórdia de mim. Ele sabia que era pecador e não merecia nada, mas somente a graça de Deus podia apagar o seu pecado. Somente a fé em Cristo, que morreu por nós lá na cruz, podia apagar, perdoar os seus pecados. A fé que nos salva é uma fé humilde, de quem reconhece que erra e pede perdão. E todos os dias busca ser alguém melhor do que foi ontem. Obedecer à lei de Deus, sim, mas com amor e humildade. Não achem que vocês são bons demais e que não têm pecados. Não ache que você não erra, que não precisa aprender mais nada. Esse é um pensamento muito perigoso dentro da cabecinha. Precisamos reconhecer que falhamos e que não somos melhores que ninguém. Ninguém mesmo. Perante o Senhor e perante todos, nós somos iguais. Eu e você temos a mesma importância para Deus. Nosso vizinho e a pessoa que mora lá do outro lado do mundo, no Japão, tem que ter a mesma importância para nós. Temos que amá-los como amamos a nós mesmos. E atenção, tentar encontrar, ter a salvação por nós mesmos, achar que vamos ter a vida eterna no céu por nós mesmos, por esforço próprio. Ou eu dou o dízimo, ou eu obedeço às leis, ou eu sou bom. Não é apenas difícil, é impossível. A salvação só pode ocorrer através da fé em Jesus. Afinal, somente Ele pode fazer o impossível. Vamos ali fazer uma experiência bem legal? Todos nós somos pecadores. Vamos fazer uma experiência para ver como funciona esse pecado no nosso coração? O pecado mancha o nosso coração. Nos afasta de Deus, deixando bem sujo. Só quando reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, o pecado se afasta de nós e o nosso coração começa a ser transformado. O Espírito Santo começa a agir na nossa vida para nos dar um coração novo, até o nosso coração ficar limpinho de novo, livre do pecado. Gostaram da experiência? Então agora peguem a Bíblia de vocês, nós vamos ler juntos mais uma vez. Vamos ler Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6, versículo 6. Leiam comigo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar agora pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E pedir também para que nós possamos ser humildes, reconhecer os nossos erros e amar uns aos outros o tempo inteiro. Fechem os seus olhos e vamos orar.
Senhor, nós neste momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor tire toda a sujeira, toda a mancha do pecado que tem nele. Nos ajude também a ser mais humildes. A gente não precisa ficar orando alto, gritando ou achando que somos melhores. Podemos, de forma humilde, de forma tranquila, orar a Ti e o Senhor ouve a nossa oração. Nos ajude a amar uns aos outros, a perdoar como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus, amém. Pedir perdão e viver conforme a vontade de Deus é mara. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um beijão e até a próxima aula. Mas antes, não pode faltar a brincadeira! Descubram as respostas nas letras embaralhadas. Beijo, fui! Orava alto na sinagoga para todos ouvirem e se achava melhor do que os outros. Era coletor de impostos, arrependido de seus pecados e humilde. Devemos orar pedindo a Deus que nos dê o... pontinho, pontinho, pelos nossos pecados. Histórias contadas por Jesus para explicar alguma mensagem. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história diferente que você irá gostar. Hey, 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 tralalá. Hey, 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 tralalá. Hey, 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 tralalalá. Não bota isso para o vídeo das crianças. Meia hora. Vamos lá. Pode ir. Fica queimando a luzinha. Que isso, cara? Será? Calma aí, aí, tralalá. Mas eu me perdi ali, calma aí. Achei. Um homem que não cometeu pecado algum e por isso é o Filho de Deus, tá? Ninguém mesmo. Eu queria que entrasse os Vai bonequinhos, entrar, tá tá? com espaço. O pecado mancha a nossa vida ou afunda. Não deu muito certo não, Marcos. E merecemos não. Carecemos. A gente não merece nada. Vai dizer as respostas? Não, né? Pode ir. Pode ir.